Nosso quadro Mitos e Verdades de hoje, professora doutora Débora Mello, neurocientista aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Olha, hoje a doutora vem falar com a gente de um assunto muito importante e que a gente escuta, né, inclusive pessoas que são diagnosticadas com essa doença, que é a esclerose múltipla. Muita gente sendo diagnosticada por isso. Nasce assim, doutora? Com esse gene, desenvolve? Como é que é? Olha, a gente considera que a esclerose múltipla é uma doença multicausal, né? Ela tem uma etiologia múltipla, não existe apenas uma coisa que se comprove que seja a causa dessa doença. Existem alguns aspectos relacionados a genes, outras hipóteses relacionadas a vírus e ainda alguma parte que a gente ainda não conhece. Olha só, nós preparamos alguns mitos e verdades e a professora e doutora vai explicar pra gente hoje brilhantemente do que se trata a esclerose múltipla. Vamos à primeira aqui, professora. A esclerose múltipla é uma doença rara que ocorre principalmente em idosos. Isso é mito ou verdade? Isso é mito. Olha aí. É mito. Por quê? Porque a esclerose múltipla ela é relativamente rara aqui no Brasil. A gente tem um diagnóstico de cerca de 15 pessoas para cada 100 mil pessoas no geral. 15 diagnósticos positivos para cada 100 mil pessoas. Mas no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, a gente já tem um número muito maior. E realmente o número de diagnósticos tem aumentado, que é algo que precisa ser observado. Porém, a incidência, a frequência é muito maior em mulheres brancas e jovens. E mulheres jovens, vamos entender aqui que entre os 25 e 45 anos de idade é que a gente tem o pico de diagnóstico de esclerose múltipla. Não significa que não aconteça nos demais, mas mulheres jovens brancas são as mais acometidas. Olha só. Mito ou verdade, professora? Os sintomas principais são a perda de memória e a desorientação. Isso é mito ou isso é verdade? Olha, isso é mito. Por quê? Porque o diagnóstico, quando feito, ele vem com sinais e sintomas muito diferentes uns dos outros. Eu trouxe um neurônio aqui para mostrar hoje, olha só. Esse é um modelo de um neurônio que representa como são as células nervosas do nosso corpo. E aqui, essa parte longa, que é o axônio, está revestida de vermelho. Esse vermelho é uma gordura especial, a bainha de mielina. E na esclerose múltipla, os pacientes desenvolvem anticorpos contra isso. Então, essa parte vermelha vai se abrindo, se rompendo, degradando, igual fica um buraquinho. Aqui tem um exemplo que está cortado para a gente ver. É como se fosse um fio, eu trouxe aqui uma extensão lá de casa, ó. Como se fosse um fio que para nós no dia a dia é encapado, mas que em algumas situações aqui a pontinha está desencapado, não funciona bem como ele deveria. E assim também o axônio. E por isso os sintomas das pessoas estarão de acordo com as regiões do sistema nervoso onde desencapou. Então é comum dificuldades de caminhada, parestesia, dormência, sensações de formigamento, alterações visuais, auditivas. Também existem pessoas que desenvolvem dificuldades de memória ou de raciocínio, dificuldades cognitivas, mas normalmente o diagnóstico não vem por aí. Não é o principal. Não é o principal. Perfeito. Mito ou verdade? O portador de esclerose múltipla tem inflamação em diversos pontos do sistema nervoso central que ocorrem em momentos diferentes da vida. É verdade, porque a doença é uma doença inflamatória crônica. Então, esse neurônio que eu mostrei aqui, ele está inflamado. E ninguém sabe quando isso começou ou como isso começou exatamente, mas quando o diagnóstico é feito, já tem uma série de buraquinhos espalhados pelos neurônios do sistema nervoso central. Então, ao longo da vida, é uma inflamação e uma inflamação causada pelos próprios anticorpos da pessoa. Por isso que é chamado de uma doença inflamatória crônica autoimune. Isso, porque o corpo mesmo reage. O corpo que reage. Mito ou verdade? O diagnóstico é
clínico, exames complementares não ajudam. Ah, é mito. Os exames complementares ajudam. O diagnóstico, ele é clínico, sim, mas existem exames complementares. Existem exames de imagem e existem até mesmo exames genéticos que são feitos a partir do líquor, né? Que é aquele líquido que banha o sistema nervoso, que coleta da coluna, é possível ajudar no diagnóstico. Olha que importante. Pergunta, nós estamos no 3027-9623, falando de esclerose múltipla hoje aqui com a professora, a doutora Débora Mello, ao vivo com a gente, nos dando uma aula sobre isso, hein? Vamos lá. Mito ou verdade? O tratamento da esclerose múltipla se limita à fisioterapia? Mito. Né? O tratamento da esclerose múltipla, ele é multiprofissional. Então, envolve a fisioterapia também, mas envolve atividades físicas, atividades com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com fono, mas também, atualmente, existem medicamentos que auxiliam no tratamento, né? Medicamentos que modulam o sistema de resposta imune do corpo da pessoa e que têm contribuído bastante nesse tratamento. Olha, que bacana. Vamos lá? Estamos no 3027-9623 ao vivo, nosso WhatsApp. Vamos às participações que nós temos, é claro, aqui em nosso programa. Que bom. Aqui, doutora, minha prima teve um problema no olho e o médico disse que foi encontrados, né? Exames, sinais de esclerose múltipla, mas ela nunca sentiu nada antes. Isso é possível? Cláudia Pedrosa, do Cidade Alta. É possível porque teremos os primeiros sintomas, né? E se o neurônio atingido for os neurônios lá do olho, então os primeiros sinais são visuais. Pode ser visão dupla, visão turva, e isso vai ser acompanhado depois de outras alterações, mas pode ter começado a ter incomodado primeiro ali a partir da visão. Então, essa avaliação vai ser complementada com exames, vai ser complementada com acompanhamento clínico, né? Mas se ela é uma mulher jovem, se ela é uma mulher branca, se ela, né, tem ali essas características que, conversando com o médico, ela vai perceber que a visão não está bem, mas talvez tinha uma dormênciazinha que a gente pensa que é coluna, tinha uma outra fraqueza no músculo que a gente pensa que é uma outra coisa, e isso tudo vai se juntando no diagnóstico. Mais uma participação com a gente no programa sobre o tema. Uma pessoa com esclerose múltipla pode ter filhos? Qual o risco da gravidez e do bebê ter o mesmo problema? A Ângela Silva, ela mora aqui no Alvorada, em Maringá. A pessoa com esclerose múltipla pode ter filhos, sim. As doenças autoimunes, normalmente, principalmente, né, nos estágios aí, iniciais e intermediários, elas têm até benefício com a gestação. Né? Existem pessoas que entram em remissão, que é quando os sintomas eles ficam como que dormentes, a doença não evolui, né, por algum tempo. Isso é chamado de remissão, não é uma cura verdadeira, mas pode durar anos sem a doença ali ter uma evolução pela gravidez. Então, durante a gestação, as doenças autoimunes têm tendência à melhora do quadro. O bebê não vai ter esclerose múltipla. A característica genética, ela não é transmitida desta forma hereditária, passada de mãe para filho, né? Existem características de genes, mas não de hereditariedade desta modalidade. O filho não nascerá. Existe uma possibilidade maior quando um irmão tem a esclerose múltipla, uma irmã, a outra irmã tem uma chance um pouco maior, mas não significa que isso veio da mãe, não significa que isso veio na gestação. Obrigada, professora. Um prazer. Né, por estar aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo.